Energia solar. Mesmo com tecnologia de ponta e em constante evolução, o tema não é nada novo. A história aponta o século XIX com o físico francês chamado Alexandre Edmond Becquerel como o início dos estudos fotovoltaicos. Na época, o invento visto como tecnologia futurista serviu de base para Albert Einstein, já no século XX, iniciar os estudos sobre o efeito fotoelétrico e ganhar seu primeiro Nobel de Física em 1922, quando por aqui comemorávamos a Semana de Arte Moderna. Mas na chamada Era Moderna da História, no século passado, Kelvin Furler resolveu dopar silício com arsênio e depois boro, apresentando a novidade à sociedade científica em 1954. Ali, as primeiras células fotovoltaicas despertavam a curiosidade do mundo para algo capaz de gerar uma eficiência recorde de 6%. Desde então, diversas evoluções foram feitas com o intuito de transformar o calor do astro-rei em energia limpa. Já em um salto da história, para este ano que vivemos, de 2019, é possível afirmar que o ápice desta matriz energética está longe de acontecer. Aliás, se o sol há de brilhar mais uma vez, como na música de Nelson Cavaquinho. O sol há de brilhar mais uma vez. E a luz há de esquentar os corações. Neste momento, vamos falar do Brasil. Vamos sempre em busca de pautas propositivas para este Brasil que pode sim dar certo. Senhores internautas e senhores espectadores, estamos recebendo aqui hoje uma figura brilhante da produção de energia elétrica em nosso Brasil. Esse é o senhor Nelson Colaferro Júnior. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Ele é o empresário, dono da Bluesol Energia Elétrica, é isso? Exatamente. Fica à vontade. Ok. Que história é essa, Nelson? Que a gente não sabe o que é isso. Bom, num país com tanta luz, né? Com tanta coisa boa, tantas notícias boas, o sol está chegando para... Você está falando de outro país. Não, Notícias boas? Estou falando do nosso, claro. O sol chegou no Brasil para, além de iluminar as nossas vidas, também ser o principal combustível da energia elétrica. E a Bluesol, atuando há 10 anos no mercado, utiliza essa fonte de tecnologia e essa fonte de energia, que é a luz solar, para gerar energia elétrica para os seus clientes, para os seus consumidores. Ô Nelson, eu li, acho que é uma crônica do Zé Renato, seu filho, na internet. Ele faz uma observação ali, que o Brasil utiliza ainda menos de 1% em relação à produção da energia. Ele cita a Alemanha com mais de 7% e a China com 46%. Esses números ainda são reais? São reais. Os números dessa indústria, na realidade, eles mudam muito rápido, porque a implantação do sistema solar e da tecnologia solar para a geração de energia elétrica cresce a taxas exponenciais pelo mundo todo. Então, no Brasil, felizmente, temos crescido bastante também, e hoje, possivelmente, na matriz elétrica, a fonte de energia solar fotovoltaica representa em torno de 1,5%. Muito bem, Nelson. Agora eu gostaria que você falasse direto para a sua câmera, para explicar para os nossos espectadores e internautas o que é a sua empresa, a Bluesol Energia Elétrica. A Bluesol é uma empresa que foi fundada há 10 anos para trabalhar exclusivamente com a fonte solar fotovoltaica no modelo de geração distribuída. O que é, na realidade, a geração distribuída? Você instala geradores de energia da fonte solar em unidades consumidoras de energia elétrica.
Então, no Brasil, nós somos 88 milhões de unidades consumidoras de energia elétrica, todos os tipos de consumidores, residenciais, empresas, indústrias, áreas de serviço, agronegócio, né? Então, qualquer uma dessas unidades está apta a receber a geração própria de energia e, se é em geração distribuída, a fonte solar é a tecnologia que mais se aplica a esse processo. É um bairro Dois Córregos, Novo Horizonte. Estou morando aqui desde 90. A principal atividade era leite. Tirando 300 litros por dia, não tirava de leite. Ficou 20 anos tirando leite. O leite, a energia pesava muito, então precisava baixar o custo da produção. Aí eu resolvi parar com o leite. Aí tentamos diversificar, plantar um pouco de pupunha. Teve que fazer investimento na irrigação, o poço fica 3 horas ligado o poço para cada 1 hora de irrigação que eu faço. Dá em torno uns R$800 por aí, 1.200 kW, né? Mas eu queria reduzir o custo. Aí um dia no Facebook a Bluesol apareceu lá. Na mesma semana eu peguei, fui no Banco do Brasil e procurei se tinha financiamento. Eu recebi a minha primeira conta, eu senti um alívio. A coisa mudou de monte. Veio para 10% do valor. Veio para R$73, era 700. Talvez eu não tinha saído do leite, se tivesse feito antes. Preocupação acabou. Desperdiçar energia? Não, porque no momento está produzindo o suficiente e ainda está sobrando. O Brasil, em 2012, ele regulou esse processo através de uma normativa da ANEEL, chamada Resolução Normativa 482. Então, a partir desse momento, todos nós, como consumidores de energia, temos o direito de gerar a nossa própria energia e conectados à rede elétrica. Então, a Bluesol se especializou nesse segmento. Nós só trabalhamos em geração distribuída, existem outras formas de geração, mas desde então nós trabalhamos em geração distribuída com a fonte solar, especializados nesse segmento de geração. A ANEEL é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Energia Elétrica. Exatamente. Ainda como fonte, o Zé Renato, que eu li tudo que ele pôs na internet, graças a Deus, porque eu não sabia nada de energia voltaica, ele cita que foi o coordenador de 2 grandes usinas, em Fernando de Noronha e na usina Primavera, que é aqui, no estado de São Paulo. A pergunta é o seguinte, nós já temos capacidade de produzir grandes usinas para gerar energia voltaica para o nosso país ou ainda está nas residências? Sim, nós não só temos capacidade, como o Brasil já está construindo grandes usinas. No caso que o Zé Renato cita nas apresentações em vídeo que você assistiu, são 2 experiências importantes que a Bluesol desenvolveu. A primeira experiência delas, nós fomos contratados como EPCistas para desenvolver uma usina. O que é EPCista? É uma empresa que faz todo o processo de engenharia, implantação e comissionamento de uma usina, né, ou de um projeto. Nós fomos contratados por uma empresa para desenvolvermos uma usina em Fernando de Noronha, que está instalada lá e gerando energia há mais de 5 anos. E essa usina abastece em torno de 10% da energia demandada na ilha. Então, ela economizou aproximadamente 200 mil litros de óleo diesel por ano, olha só, que eram queimados na ilha. Porque lá não tem energia elétrica, é diesel. Exatamente, você não tem a fonte direta, você não tem a conexão porque é ilha, né? o fornecimento, porque é Tem uma ilha que está bastante distante da verdade, costa, né? É verdade. E uma outra experiência que nós temos em Porto Primavera com a CESP é uma usina de um tamanho relativamente importante, que gera energia dentro de uma usina hidrelétrica, tanto em solo, em caráter de pesquisa e desenvolvimento, quanto também uma pequena unidade flutuante. Então, nós geramos energia elétrica também em cima da água. Comunidade flutuante, as placas ficam Ficam sobre a água. Ficam sobre a água. Seria numa lagoa, então? Em cima de flutuadores. Não, essas, nesse caso, estão em cima da grande represa. De Primavera. De Primavera. É uma unidade pequena, também em pesquisa e desenvolvimento, mas que foi uma experiência extremamente importante para nós. E ela já está gerando energia há mais de 5 anos também, e perfeito, com funcionamento perfeito.
Ô Nelson, o nosso programa é Vamos Falar do Brasil, e antes de entrar e aprofundar, e aproveitando a sua presença aqui, este segmento para a grandeza do nosso país, eu gostaria de baixar a bola e para você nos orientar como é que um cidadão pode instalar na residência dele essas placas. A sua empresa também está voltada para o varejo. Sim, nós fazemos instalação em residências, empresas e fazendas. E para o agronegócio tem crescido bastante, tem uma demanda muito forte. O processo é muito simples. O que nós precisamos saber é qual é o consumo dessa unidade consumidora, né? Dessa residência ou dessa empresa. Então nós solicitamos que nos envie apenas a última conta de energia. Sei. E nesse documento nós temos todos os dados que necessitamos. Uma noção do que existe lá. Todas as informações Certo. que necessitamos para fazermos um pré-projeto ou uma apresentação inicial de um gerador que ficará ou no telhado ou em solo, no quintal, Certo. dependendo das condições de instalação. E esse gerador deverá abastecer toda a demanda daquela unidade. Gozado, eu tive essa experiência num pequeno sítio que eu tenho, lá não tinha luz, botei lá umas placas voltaicas, era muito cara a bateria. Você fala em gerador, não é uma bateria para acumular isso? Na realidade, nos sistemas que nós trabalhamos em geração distribuída, nós não utilizamos nenhum tipo de bateria, nenhum tipo de armazenamento. Então, o processo de geração distribuída no Brasil hoje, como é que ele funciona? Quando você gera na unidade consumidora, você está gerando, agora durante o dia, né? Nós só geramos enquanto existe a luz solar, então das 6 da manhã às 6 da tarde, e você está gerando e ao mesmo tempo você está abastecendo o seu consumo daquele momento. Se numa determinada situação você está gerando a mais do que você está consumindo, essa energia passa pelo seu relógio, o seu medidor de energia, né? E é o mesmo relógio da ele é trocado por um relógio bidirecional. Então, é um relógio que tem as entradas e tem as saídas de energia. Então, quando você gera um excedente, você injeta energia na rede elétrica, essa energia passando pelo relógio, ela é creditada na sua distribuidora e você fica com créditos energéticos a serem utilizados no momento em que você precisa. Então, a nossa bateria, na realidade, Ou é seja, a rede o de sujeito distribuição. vende energia, que produza mais. Na realidade, não é uma venda. Na realidade, Compensação. quando você tem um excedente, você gera um crédito, esse crédito fica disponível na distribuidora e quando num dia à noite, por exemplo, você precisa dessa energia, ela volta para você através da rede elétrica e te abastece nas suas demandas no momento que você não tem luz, né? Então, você gera, consome e quando você tem ou excedente ou falta, você se abastece na rede elétrica normalmente, como você faz todos os dias. Bom, isso tudo regulado pela ANEEL. Tudo regulado, todos os geradores distribuídos, hoje nós somos em torno de 130 mil geradores distribuídos pelo Brasil. Já estamos praticamente em 70% dos municípios brasileiros. Nossa, 70%? 70%, foi uma última estatística que eu ouvi esses dias, são 5.500. E então, todos têm acesso e todos os geradores ficam registrados na ANEEL individualmente como geradores distribuídos de energia elétrica. Bom, desculpe a pergunta, esse homem é formado pela Getúlio Vargas como administrador de empresa, mas eu tenho que baixar a bola. Qual é o preço disso? Sei lá, para uma casa de 2, 3 quartos. Perfeito. E é possível atender uma pequena residência? Sim. Só o principal impeditivo é o sombreamento. Então, se você tem uma residência pequena e do lado você tem um edifício alto, alguma coisa assim, ou se você está numa região muito verticalizada, nós temos cálculos e softwares e maneira de avaliar qual é o impacto que o sombreamento traz para aquela unidade consumidora. Mas o tamanho é o que menos importa. O sistema ele é extremamente flexível e se molda às necessidades do consumidor. Então, como você citou, uma pequena residência, possivelmente um sistema de 3 kW de potência instalada, que hoje o mercado trabalha na faixa de 15 a 20 mil reais, mas o mais importante não é o preço, o mais importante é a velocidade que você recupera o investimento. Então, hoje no Brasil, você recupera esse investimento em aproximadamente 3 anos, para um equipamento que é projetado para durar acima de 20 anos. E agora eu levanto a bola, vamos falar da grande empresa. Eu tive uma experiência, Nelson, que eu não me esqueço.
Eu fui visitar a Carbocloro, é uma grande empresa aqui de Cubatão, que dissocia o cloro do sódio usando a água do rio Cubatão, energia elétrica e o sal. O diretor era o Mário Cilento, ele me falou que a Carbocloro consome o tanto que a cidade de Santos consome. Um dia, fazendo um comentário na Jovem Pan, onde eu trabalhava, eu fiquei com medo de apresentar esse número, mas depois eu liguei para ele, falei, ô Mário Cilento, eu fiquei com medo de citar esse absurdo, mas eu ouvi direito, ele falou, é 1,5 vezes. As grandes empresas já estão se voltando para essa energia voltaica? Sim, mas de uma maneira diferente. As grandes empresas, elas se abastecem das fontes energéticas chamadas novas renováveis, solar, eólica, biomassa, através da geração centralizada. Então você tem, no caso da solar, você tem no Nordeste brasileiro, principalmente no interior do Nordeste, grandes fazendas solares que produzem uma quantidade extremamente importante de energia e despacham essa energia através do Sistema Interligado Nacional. O Brasil, felizmente, é um país onde a rede elétrica está totalmente conectada, com exceção do estado de Roraima. Então, essas grandes centrais geradoras de energia, e já da solar já existem várias, elas despacham essa energia elétrica limpa para grandes consumidores, por exemplo, a Carbocloro. O grande concorrente é a energia eólica ou não? Olha, ou eu não diria que existem concorrentes nesse segmento. O Brasil é um país muito grande, com forte demanda de energia elétrica. E no momento que nós voltarmos a crescer, que todos nós esperamos que seja em breve, né? Já está na hora. Já está na hora, e com certeza isso vai acontecer nos próximos meses. Nós teremos um acréscimo de demanda de energia elétrica, porque é o insumo que ele reage mais rápido. A demanda ela vem primeiro, né? Então, nesse momento, todas as fontes serão importantes, já são importantes, e todas as fontes serão demandadas para que se possa fazer a oferta dessa demanda, que sem dúvida nenhuma o Brasil precisa muito. Ô Nelson, como é que você entrou nessa história? Você é formado pela Getúlio Vargas, como eu já falei, como administrador de empresa, né? Você mudou o vento eólico e foi bater no campo voltaico, campo solar. Eu tive uma oportunidade, aos 48 anos, de rever minha vida profissional. Eu trabalhava num setor, uma indústria tradicional de mercado, e tive a oportunidade de migrar para um novo negócio. E nesse período eu fui estudar qual seria esse negócio, né? E eu sempre me interessei muito pelas energias renováveis. Eu sempre achei que as fontes renováveis são extremamente importantes para o nosso futuro, né? Para o futuro, inclusive, das nossas crianças. E nas primeiras pesquisas que eu fiz, eu entendi que os fundamentos do solar no Brasil são muito fortes, porque você tem um país extremamente vasto e com uma quantidade de luz que está entre as 5 melhores insolações do planeta. Então, a gente percebeu que a tecnologia aplicada em micro e mini geração distribuída, que é o que nós fazemos, ela tem um potencial imenso de crescimento. E nós, como administradores, a gente olha muito o lado do negócio também, não só a tecnologia, lógico, né? E nós montamos um modelo de negócio dentro da Bluesol, que é a nossa empresa, que possa ser aplicado no Brasil todo, de forma micro e mini distribuído. E por que Ribeirão Preto? Você sediou lá em Ribeirão Preto? O meu antigo negócio era em Ribeirão Preto. Ah, certo. Então, é uma cidade excelente, uma cidade que a gente gosta muito. E a condição de iniciar a Bluesol em Ribeirão Preto era muito favorável, por questões operacionais, questões de custo e etc. Então, nós iniciamos lá. A partir do ano que vem, nós teremos uma base importante em São Paulo. E hoje nós temos uma rede de franqueados, nós somos 32 franqueados, e já estamos presentes fisicamente em 16 estados. Eu fiquei muito feliz de trazê-lo aqui por uma razão absurda. Eu exploro o meu filho. O Wilson Fittipaldi explorava o Emerson. E você também explora os seus, é isso? Eu falei, bom, somos irmãos. Seus 2 filhos estão com você? Meus 2 filhos você só tem trabalham os 2? comigo. Não, eu tenho 2 filhos e uma filha. Sei. Uma filha que mora em São Paulo, trabalha num outro segmento, mas nos acompanha também. Em pensamento positivo todos os dias. É o Zé Renato e qual é o outro? O Zé Renato e o Luiz Otávio.
ambos formados em administração de empresas, Certo. um formado no INSPER e o outro formado em Michigan, nos Estados Unidos. E quando eu comecei a comentar do projeto que a gente tinha, inicialmente era um rascunho, eles se interessaram muito pela ideia, queriam empreender, e nós somamos já há 10 anos, formamos um trio. Muito bacana, muito bacana. E felizmente com ótimos resultados, estamos muito felizes em poder estar juntos. Muito bem, senhores, estamos falando do Brasil, mas da grandeza do Brasil, como os senhores estão vendo. Um pequeno break, voltaremos dentro de instantes. E agora vamos falar do Brasil. Este é o título do programa que tem por destino enaltecer, engrandecer e divulgar as grandes coisas do nosso país. Vamos falar do Brasil. Senhores espectadores e internautas, estamos de volta aqui no nosso Vamos Falar do Brasil com o senhor Nelson Colaferro Júnior, este mágico da energia solar em nosso país. Aliás, o nome mudou para energia voltaica. Por que isso, hein? Estava tão bom a energia solar? A energia solar, ela tem duas fontes distintas. Sei. Você pode ter a energia solar térmica, que é muito utilizada no Brasil para aquecimento e secagem, que ela utiliza a fonte solar térmica, então ela depende exclusivamente de calor. Então existem milhares de residências no Brasil que trocam o chuveiro pela solar térmica. São duas formas. A solar fotovoltaica, que é a tecnologia que nós trabalhamos, ela tem a finalidade exclusiva de geração de energia elétrica e depende exclusivamente de luz. Então nós não dependemos de calor na fotovoltaica e dependemos essencialmente de calor na energia solar térmica. É basicamente essa distinção, de uma maneira muito simples, né? Sol e vento, a solar e a eólica, qual a diferença das duas? Na realidade, de custo, de instalação, qual é a diferença? Na realidade, a eólica, como o nome diz, é basicamente vento, né? Certo. E ela se aplica a grandes fazendas eólicas, gerações de grande porte. O Brasil já é um grande player no setor eólico no mundo. Sei. Também é uma fonte limpa, inesgotável, só que ela se concentra mais em grandes projetos em função da relação de custo-benefício. A solar também existem grandes projetos, também nós estamos começando a ter fazendas solares no Brasil de grande escala, com preços extremamente competitivos, preços que vêm batendo recordes mundiais aí a cada leilão. Mas nós também temos na fonte solar fotovoltaica a possibilidade de aplicação da tecnologia em micro e mini geração. Então nós aplicamos também em telhados, em residências, empresas. Então você tem basicamente essa segunda aplicação para a fonte solar. Eu moro na cidade de Arianápolis, Mato Grosso. Meu nome é Júnior Leopoldo Pisque, essa aqui é minha esposa, Maria Inês Terezinha. Nosso ramo de negócio é uma padaria. A rotina da padaria aqui, nós levanta na parte da manhã, às 4 da manhã, e nós começamos trabalhando, sempre direto, assim, tudo as coisas ligadas, que nem questão de energia, luz, climatizador, geladeira, tudo. É tudo diretão, assim, até as 7 da noite. E isso 30 dias por mês. É um absurdo a nossa energia. O que mais consome para nós aqui é a batedeira de massa mesmo, a masseira mesmo, né, que faz. Tudo a gente pensava na energia, vai gastar um absurdo, então vamos economizar, não vamos fazer isso, não vamos fazer esse tipo de massa. Mas é onde que a gente perdia de ganhar, porque a gente não podia fabricar. Na hora que chega a conta é desesperadora, viu? Aquele desespero. Hoje é dia 10, vai chegar o talão. E nós conversando, falei, rapaz, eu tenho uma vontade de colocar energia solar na minha padaria, mas tô achando tão difícil. E daí a gente entrou em contato com a Blue Sol de Cuiabá. Mas depois que ele chegou aqui, que ele explicou a situação, como é que era, como é que funcionava, para nós foi muito fácil. Uma parte foi colocada na frente da padaria, tem a outra colocado mais do lado, e daí a outra, que é cada esquina, né? Aí a outra que é colocada por cima. A primeira conta minha, ela veio com 248. Para quem estava pagando 1.700, você pagar
R$280, cara, vou falar uma coisa para você. Já deu para respirar. Outro mês, aí nós trabalhando de novo, falei, não, agora vamos ver, né? Aí veio só mesmo iluminação pública, você não tem escape deles mesmo não, porque você tem que pagar mesmo. Esse daí ele veio para mim aí numa faixa de uns R$80. Antes de colocar a energia, eu ficava no pé mesmo, direto, todo mundo. Vai trabalhar tudo solto, hein? Aí, luz ligada meio-dia, a máquina trabalhando direto, esses motores de geladeira, congelador, isso aí é diretão. Graças a Deus, ele parou de gritar, porque nós não se importamos mais com os gritos dele, na verdade, né? Na época, quando eu corri atrás para mexer com isso daí, chamar de louco não fartou gente, não. Eu colocando tudo na ponta da caneta, vai chegar terminar o meu financiamento dos 5 anos, eu vou terminar de pagar a minha energia com o mesmo dinheiro que eu estava pagando energia e daí ela vai me sobrar líquida, aonde que eu posso trabalhar diferente com outras coisas futuramente. Aí você fica mais tranquilo, né? Graças ao sistema solar, as placas que estão aqui dando energia pra gente. O Brasil deu muita risada da nossa ex-presidente Dilma quando ela falou que o Brasil precisa acumular vento. O vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda tecnologia para estocar vento. Então, se a contribuição dos outros países, vamos supor que seja desenvolver uma tecnologia que seja capaz de, na eólica, estocar, ter uma forma de você estocar, porque o vento ele é diferente em horas do dia. Então, vamos supor que vente mais à noite. Como é que eu faria para estocar isso? Hoje, nós usamos as linhas de transmissão. Você joga de lá para cá, de lá para lá, para poder capturar isso. Mas se tiver uma tecnologia desenvolvida nessa área, todos nós nos beneficiaremos. Como é que você recebeu? Você também riu disso? Não? Olha, as pessoas que não acompanham muito a tecnologia, né? Sim. Quando ouvem essa expressão, se assustam um pouquinho e até levam para o lado mais cômico. O que acontece de alguns anos para cá é que as tecnologias de armazenamento, as baterias, estão num processo de evolução absurdo, né? Tanto de evolução tecnológica em termos de ganho de escala, de acumulação de energia, quanto no ganho de redução de preço, para que elas possam ser muito mais competitivas. Então, o armazenamento de energia elétrica de qualquer fonte, inclusive de vento, né? Ele já é uma realidade em muitos lugares do mundo. No Brasil começa a ser uma realidade agora, em alguns projetos específicos que já estão acontecendo, mas com certeza no futuro nós teremos na parede das nossas casas, na parede das nossas empresas, das nossas fazendas, sistemas de armazenamento onde nós estaremos estocando o sol. Olha só. Então ela não falou muita bobagem, não, né? Como o povo riu demais, mas alguma razão ela tinha, evidentemente. Com certeza tinha. Mas, talvez ela tenha colocado da forma mais desestruturada. Nelson, agora, tenho a impressão que há uma diferença radical entre as duas energias, a eólica e a solar, em razão da destruição do ambiente. Existe essa diferença? Olha, a fonte eólica, eu não sou um expert da fonte eólica, mas ela é considerada uma fonte limpa, né? O vento, ele tem uma variação um pouco maior do que a luz solar. Sim, mas para a instalação não há destruição de floresta, de natureza? A fonte eólica talvez tenha um impacto um pouco maior. Eu não diria que é um impacto grande, porque a maioria das fazendas eólicas que a gente vê estão em localizações bastante pouco aproveitáveis para outras atividades. Então, no caso específico do Brasil, eu não acredito que traga algum impacto muito forte no meio ambiente. Já a solar é praticamente a mesma coisa. As grandes fazendas solares, elas se aplicam em áreas onde o rendimento agrícola é muito baixo ou quase zero, né? Então, ele hoje traz renda para essas famílias muito pobres, que não tem ali da terra o seu rendimento, mas já tem do sol e também do vento, pela locação das áreas. Só completando, e a solar ela também se aplica em áreas que não são utilizáveis para outras coisas, telhados, por exemplo.
Bom, nós falamos de você e 2 filhos, mas quantas pessoas tem sua empresa? Quantos funcionários? Hoje nós somos 93 colaboradores, Olha. Centralizados em Ribeirão Preto, que é a nossa matriz, e na nossa rede de franquias são 89 pessoas. As franquias, como é que se relaciona essa questão? Se, por exemplo, uma residência em Santo Amaro Perfeito. quer te conectar para instalar na residência, Olha, como é que faz isso? Os nossos franqueados são a nossa empresa, na realidade, espalhados pelo Brasil. Né? Hoje nós somos 32 Através franqueados. franquias. Sei. Nós temos expectativa até 2022, nós temos 150 casas franqueadas. Meu nome é José Guilherme, eu sou formado em administração com especialização em marketing. Eu sou muito ligado à inovação. Toda a minha trajetória acabou sendo ligada à inovação. Junto com esse sonho de marketing, de telecomunicações, de inovação, eu sempre quis empreender também. Energia solar era uma coisa que eu acompanhava. Tem um livro muito interessante que eu li, que foi onde eu comecei a acompanhar esse mercado um pouco mais de perto, que chama Sociedade com Custo Marginal Zero. Mas eu nunca me sentia apto a entrar nesse mercado. Foi quando eu vi a minha esposa me enviou uma notícia na capa do UOL. A Bluesol estava abrindo sua estratégia de expansão a partir de franquias. Eu já conhecia de longe a Bluesol, mas na hora eu falei, putz, e agora? E aí eu senti aquele brilho nos olhos. Você via claramente que a empresa toda estava voltada para essa estratégia de franquias. Então as pessoas claramente têm uma paixão pelo que fazem. Não é uma empresa onde as pessoas estão lá trabalhando, as pessoas acreditam na empresa. Acho que isso é uma coisa que sobressaiu. E o processo de implantação é um processo onde você tem algumas etapas importantes. A primeira etapa, a decisão do local, né? Sem dúvida, o dia que eu fiquei mais contente dentro de todo esse processo foi o dia que eu decidi a minha equipe. Outra parte super importante é a inauguração. Vieram as pessoas certas, vieram alguns já potenciais clientes. E a minha primeira ligação foi um dia antes da inauguração, onde o cliente Gerson Leme ligou pra gente. Foi muito engraçado, porque a gente estava aqui ainda fazendo os últimos ajustes e de repente toca o telefone e eu falei, nossa, tocou o telefone, eu não sabia nem o que falar, aí não tinha nem preparado mentalmente para atender, né? Bom dia, Bluesol, a Energia Solar Alphaville. Liguei, era o Gerson, contando que tinha visto a matéria no jornal, que estava interessado, queria conhecer um pouco mais do sistema. O Gerson foi o primeiro cliente a nos ligar e foi a nossa primeira venda. E já são 4 meses e 12 dias de operação, 17 negócios fechados. Já instalamos 5 sistemas já, temos mais 12 para serem instalados. E a gente já está na etapa de começar a pensar, opa, como é que eu tenho que crescer? E já estou conversando com a Bluesol para me auxiliar nesse processo de crescimento. Então foi esse o brilho dos olhos. Olha, essa é a oportunidade que eu tenho e eu quis agarrar essa oportunidade com todas as formas. Qual é o papel do franqueado? Ele tanto pode prospectar novos clientes na sua região, como pode receber da Bluesol demandas que nós recebemos diariamente online e atender estas demandas dentro da sua área específica. Certo. Né? Então, como ele atende? Ele solicita inicialmente uma conta de energia e utiliza dos softwares e dos recursos eletrônicos e de cálculo que nós temos para oferecer àquele cliente uma estimativa de geração e, em paralelo, um orçamento daquele gerador. Essas placas são importadas e você mesmo entrega as placas? Perfeito. Ou o franqueado estoca isso e entrega? Como é que se processa? Não, nós centralizamos o processo de fornecimento direto da nossa empresa para o consumidor final, para o ponto de instalação. O franqueado não estoca produtos, ele apenas faz as prospecções de venda, faz o atendimento, que é uma parte extremamente importante. Estando presente localmente, ele ganha muita competitividade com isso. E a partir do momento que o projeto está pronto e que os equipamentos já estão selecionados para aquela instalação, os equipamentos são direcionados direto para o cliente final, para o ponto de instalação, e ele entra com a sua equipe local, preparada e treinada para fazer a instalação. E a conexão com a distribuidora nós fazemos de forma centralizada. Isso é sempre, porque você falou em projeto, é sempre importante conectar a sua empresa e as demais do ramo
por causa do projeto. Quer dizer, a pessoa não pode comprar uma placa por aí e instalar lá, isso é até perigoso. Sem dúvida, esse é um grande desafio que o mercado tem, Sei. porque o solar em geração distribuída, que são instalações menores, de menor porte, mesmo em mini, eles aparentemente é um processo fácil e simples de ser instalado e conectado. E na realidade não é. Ele demanda de cálculos, existem perdas elétricas, existem estudos desenvolvidos por especialistas e softwares específicos que, por exemplo, medem o impacto do sombreamento em um gerador, né, em um telhado. E esse impacto traz consequências para o rendimento financeiro daquele projeto, né? Então existe uma complexidade que, se a empresa que está oferecendo não tem a capacidade técnica de cumprir aquela complexidade, o prejudicado é o consumidor final no resultado que ele tem daquela operação. Meu nome é José Carlos de Souza Silva, moro em Cuiabá. Estamos aqui trabalhando na distribuidora de bebidas, né, há 4 anos já. Para você vender bebida, tem que estar geladinha. Para estar geladinha, tem que estar tudo funcionando direto, né? Então aí eu coloquei uma câmara fria, tem mais de 12 freezer aqui. Praticamente mais do que você ganha mensal tá indo, né, na energia elétrica, né? Você vê assim, você fala, gente, mas não pode, né? Nessa hora que eu pensei em parar, porque o custo estava muito alto na parte de energia, né? Eu sofri um momento agora de 13%, que eu tô perdendo esse dinheiro. Entendeu? Esse dinheiro eu tô sentindo assim como se tiraram ele de mim. E agora no momento eu vi que, né, a energia solar veio para ajudar pessoas assim, que está trabalhando, que necessita de energia, né? Como eu conhecia o Júlio da Brusol aqui de Cuiabá, né? Aí eu conversei com ele, ele me passou, né, a situação, né? Como que funciona o processo todo. Eu entendi que era realmente viável, que isso ia me ajudar. Eles fizeram a minha instalação aqui, eu fiquei assim, eu admirei de ver como que foi rápido, né? Com 3 dias já tinham montado praticamente tudo, né? E aí no 4º dia já finalizou, já estava funcionando já, com 4 dias estava funcionando já. Então, quando eu vi tudo funcionando e tal, eu achei muito legal, né? Foi interessante ver. Só na parte da energia, eu trabalhando, eu vou ter um resultado maior do que o meu trabalho era aqui, um trabalho meu convencional mesmo, de vender, tirar o meu lucro, né? Não é igual o lucro que eu vou ter com essa energia solar. Mas com essa energia solar agora eu vi uma luz no fim do túnel. Foi uma pergunta que todos nós leigos fazemos a nós mesmos a respeito dessa questão. Esse último mês teve um monte de chuva em São Paulo, no estado de São Paulo. Portanto, o sol sumiu. Apaga a luz na casa, como é que fica a coisa lá? Não, em primeiro lugar, o sol é um insumo, é um combustível extremamente previsível, né? E quando você fala extremamente previsível, ele é o insumo previsível ao longo de um ano. Estamos falando de 1º de janeiro a 31 de dezembro, né? O sol, ele varia, a luz do sol varia apenas 5% durante o ano, e isso é uma regra natural. Se o sol variar 10%, nós teremos alguns tipos de problema. Sei. Então, nessa variação de luz, os sistemas são dimensionados para atender a determinada demanda de um consumidor ou de alguns consumidores durante um ano, baseado no padrão de consumo desta unidade no último ano ou nos últimos anos. Sim. Então é feito um cálculo qual é a demanda e projetado, obviamente variando da quantidade de luz, quantidade de horas-luz que aquele ponto de instalação recebe durante um ano. E a bateria é armazena isso para um período de chuva? Na realidade, hoje nós não usamos bateria. Como nós estamos conectados à rede elétrica, num período, como você falou, por exemplo, de uma semana chuvosa, nebulosa ou mais escura, na falta de energia daquele consumidor, ele está trazendo energia elétrica convencional do sistema de distribuição para abastecer a sua demanda. Tá? Nós não utilizamos bateria ainda. No intervalo, conversando, você falou que os empresários têm uma espécie de cesta de energia elétrica. É biomassa, é energia elétrica mesmo, é eólico, é solar. Como é que isso vem pela rede, para a empresa? Como é que lá, porque um é mais barato que o outro, os preços são diversos, como é que a coisa se secciona também na conta de luz do empresário?
Eu gostaria de explicar primeiro o que acontece na geração distribuída, que é a área em que eu atuo, e depois nós podemos falar um pouquinho dos outros segmentos. Quando você gera no ponto de consumo, no seu telhado, no seu quintal, Certo. você abastece imediatamente aquele consumo que você está tendo, ok? Se você tem uma falta de energia naquele momento que você está consumindo, agora, por exemplo, aqui com ar-condicionado, todos os equipamentos ligados, a sua falta vem da energia convencional da rua. Se você está gerando mais do que você precisa, você está injetando energia na sua rede de distribuição. Esse balanço é feito através de créditos energéticos. Então, quando você injeta quilowatt-hora, e quando você traz quilowatt-hora. Os sistemas são dimensionados para que no final de um ano, sempre um ano, né, isso é importante que o consumidor saiba, o balanço tem que ser 0 a 0, né, para que o resultado financeiro do investimento seja satisfatório. No caso da cesta de energia que você me perguntou, ela se aplica muito mais a outros mercados, como por exemplo o Mercado Livre. Então as grandes comercializadoras compram diversas fontes de energia, hoje inclusive solar, e fazem uma cesta de preços e oferecem um contrato de energia a consumidores que têm interesse nesse segmento. Não é o que a Bluesol faz. A Bluesol faz micro e mini geração distribuída. Muito bem, Nelson, nós vamos agradecer. Tem algo ainda a ser explicado por intermédio da Bluesol, que por falha minha não foi perguntado, levantado aqui? Não, o que eu queria colocar, mas de uma maneira bastante simples e rápida, é que o Brasil tem um potencial enorme. O nosso setor ele contribui fortemente para o meio ambiente, né? Então nós não trazemos impactos ambientais praticamente nenhum. Os módulos que são produzidos pelo mundo todo, eles comprovadamente são equipamentos que também, gerando energia limpa por 3 anos, eles zeram o carbono, né? Então nós temos um aspecto de impacto ambiental muito positivo. E nós trazemos renda, não só para as pessoas que trabalham com esse segmento, vendendo, instalando, fazendo projetos, integrando, mas também levamos renda às comunidades locais. Por quê? Na medida em que o consumidor faz uma economia na sua conta de energia, aquele dinheiro da conta de energia, ele deixa de ir para uma grande multinacional distribuidora e ele é gasto na comunidade, no restaurante, na loja, no médico local, né? Então, são 2 fontes de renda que a Solar Distribuída traz e no momento que todos nós estamos precisando ver o Brasil crescer, isso acredito que seja importante. Muito bem, Nelson, eu quero que você seja abençoado agora, porque você está num setor importantíssimo da vida e da construção do nosso país. Consta que Goethe, o grande poeta alemão, na hora da travessia, suas últimas palavras foram luz, mais luz. No Sermão da Montanha, Cristo falou, vós sois a luz do mundo. E o salmista, no Salmo 119, chega a dizer, lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas você está antes disso, porque o primeiro comando do Criador foi a construção da luz. Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Fiat lux, faça-se a luz, et facta est lux. Muito obrigado a você pela sua presença. Um abraço aos seus filhos, viu, a toda a família. E vamos em frente. Sempre vamos falar do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Sucesso. Foi brilhante a sua presença. Muito obrigado.